da fé. Você vai entender aqui um pouquinho disso, porque o tema dessa ministração. Mas vamos lá, a gente vai começar lendo então Romanos, capítulo 3, versículo 21. E diz assim, esqueci. Se você puder e estiver no celular, se você puder colocar na NVT, Nova Versão Transformadora. Aí a gente lê todo mundo junto, na mesma linguagem. Porque eu estou vendo aqui quase todo mundo tem celular, então já fica mais fácil. NVT, Nova Versão Transformadora. Então vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 21. Diz assim: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Versículo 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pula agora para o versículo 27, por favor. E diz assim: podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei. Repete comigo: mas pela fé. Versículo 28 diz assim: portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Agora pula para o versículo 30, que diz assim: existe só um Deus e Ele declara justos tanto judeus como gentios. Repete comigo: somente pela fé. Aleluia. Antes da gente entrar especificamente no tema da nossa ministração, da trilha da fé, eu queria que a gente entendesse esse fundamento e ele ficasse bem claro no nosso coração. Nesses versículos que nós lemos aqui, são 5 versículos. Nesses 5 versículos, o autor de Romanos repete as palavras declarados justos e por meio da fé 4 vezes. No versículo 21 ele fala declarados justos. No 22 ele fala declarados justos por meio da fé. No 27 ele fala assim, mas pela fé. No 28 ele fala declarados justos por meio da fé. E no versículo 30 ele fala declara justos somente pela fé. Então, irmãos, aqui o que eu quero que a gente entenda de uma vez por todas? Repete comigo: não há nada que eu faça com as minhas mãos que possa me tornar justo diante de Deus. Amém. Então isso precisa ficar bem claro. E o que significa afinal justo? Justo significa aquele que se encontra em estado de graça perante Deus, considerado puro diante de Deus. E o que significa graça, afinal? O dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Graça significa favor ou benefício. Repete comigo: favor ou benefício, concedido por Deus. Oh, aleluia. Então, irmãos, está bem claro no seu coração, e eu acho que agora está bem claro no meu coração. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé. Amém? Sabe, isso nos habilita, isso deixa claro nos nossos corações, porque, primeiro, como o pastor bem disse aqui, nós não somos verminhos de Jacó, não somos coitadinhos, sabe? Você não é um coitado, um pobre, não, irmãos. Diante de Deus, você tem fé, sim ou não? Sim. Você creu em Jesus, sim ou não? Você creu que Ele é o teu Senhor, é o teu Salvador, que Ele te comprou e te resgatou, sim ou não? Acabou, irmãos. Isso te tornou justo, puro, favorecido diante do Senhor, amém? Aleluia, como isso é maravilhoso, irmãos. E para selar isso em nossos corações, eu quero ler Tito, capítulo 2, versículo 14. Porque talvez algumas pessoas, enfim, não nós aqui, mas algumas pessoas lá fora pensem assim: não, mas eu criei em Jesus, estou salvo pela fé, já fiz a minha parte e acabou por aí. Agora Deus que se
fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Irmãos, você e eu fomos declarados justos diante de Deus por meio da fé. Para quê? Para a gente ficar sentado esperando as coisas acontecer, para a gente abusar de tudo isso que a gente recebeu e ser um filho mimado que faz o que quer, quebra todas as regras e depois a gente está tranquilo diante de Deus? Não. Ele nos purificou para que a gente viva inteiramente dedicado às boas obras. Aleluia! E o que significa dedicado? Que se empenha, que se entrega, aplicado, consagrado, aplicado exclusivamente. Amém? Aleluia! Foi para isso que nós fomos salvos, meu irmão. E lá em Efésios, para a gente acabar de fundamentar isso, Efésios capítulo 3, versículo 12, Efésios 3,12, diz assim: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos, que verdade poderosa é essa? Então, o que a gente viu aqui nessas três passagens? Primeiro, somos justificados pela fé em Jesus Cristo, amém? Amém. Segundo, somos livres do pecado, não há mais condenação em nós. E por quê? Para qual objetivo? Para a gente ser inteiramente dedicado às boas obras. E terceiro, temos o livre acesso à presença de Deus. Amém? Sabe, você não precisa desse casal maravilhoso lá na sua casa cantando para você entrar nesse ambiente do Senhor, nessa presença. Não, você tem o livre acesso lá na sua casa, na minha casa, no nosso quarto, e podemos entrar com ousadia e confiança. Eu até anotei aqui, irmãos, nós não somos cachorros vira-latas de Jesus. Você já viu um cachorro vira-lata? Eu de vez em quando vejo alguns cachorros vira-latas que vêm lá na porta lá do nosso prédio, e eles ficam assim, ó, com uns coitados, eles têm uma aparência de coitado, de pobrezinho, às vezes eles estão até com fome e ficam ali querendo entrar e não vai, e tem medo de entrar e não entram no prédio. Por quê? Porque eles não fazem parte, não tem nada naquele prédio, e aí eles ficam dependendo se alguma pessoa daquele prédio dá uma comida para eles ou não. Aí chega o meu cachorro, quando eu passei com ele, o que ele faz? Irmãos, o bicho faz o que quer, entra lá, chuta a porta, vai, quer entrar aqui logo, ele entra, vai, mexe no elevador e tal, brinca com todo mundo. Por quê? Porque é a casa dele, ele sabe que ele faz parte daquilo. Sabe, ele fala comigo, eu não sou um vira-lata de Jesus. Ô irmão, você é de raça, irmão, você é raça eleita, você é sacerdócio real, povo santo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem pedigree celestial, amém? Amém. Sabe, irmãos, eu estou falando tudo isso antes da gente entrar, porque esses dias aqui eu estava conversando com algumas pessoas, não daqui, mas sabe, eu percebi que às vezes as pessoas lá fora, elas às vezes não têm essa consciência, sabe, de quem nós somos, esse fundamento bem claro. E eu sei que a gente já fez o remo, mas isso precisa estar sempre vivo nos nossos corações, precisamos lembrar disso, amém? E agora sim a gente vai entrar de vez na palavra, no tema, na trilha da fé. Fala comigo, eu vou entrar na trilha da fé. Amém? Então vai lá em Romanos capítulo 4, versículo 11. Romanos 4, 11. Enquanto você vai lá, eu vou te contextualizando aqui. Esse final de semana, eu e vários irmãos aqui da igreja, a gente foi para uma experiência, enfim, onde a gente caminhou bastante e a gente entrou por várias trilhas. A gente percorreu um longo caminho, mas o interessante é que por onde a gente passava, não é que a gente estava abrindo um caminho, não, existia uma trilha que ela ia nos guiando, nos orientando e nos direcionando. E a gente vai entender isso aqui um pouco agora. Vamos lá, você chegou lá, Romanos 4,11 diz assim, ó: a circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía a fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados.
único tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Agora olha para mim aqui, por favor. Peguei aqui mais 3 versões e na Almeida Revista Atualizada diz o seguinte, no versículo 12: mas também andam nas pisadas de fé que Abraão teve. A Nova Versão Internacional, versículo 12, diz assim, mas também andam nos passos de fé que teve nosso pai Abraão. E a King James diz assim, mas também caminham sobre as marcas dos passos de fé que demonstrou o nosso pai Abraão. Então aqui em 4 traduções diferentes a gente percebe o que? Somente se tiverem o mesmo tipo de fé de Abraão, andam nas pisadas de fé que Abraão teve, andam nos passos de fé que o nosso pai Abraão teve, e também caminham sobre as marcas dos passos de fé. Então eu quero que você repita comigo: a fé tem um passo, tem uma pisada, tem uma trilha. Oh, aleluia! Irmãos, o que a Bíblia está nos dizendo? Abraão é o pai da fé, certo? Todo mundo sabe disso, né? Abraão é o pai da fé. E aqui o autor de Romanos está nos dizendo: ei, Abraão deixou uma pisada, ele deixou um caminho. Abraão deixou marcas dos passos dele. E o que a gente precisa fazer em relação a isso, irmãos? É só seguir o caminho. Repete comigo: é só seguir o caminho. O que significa? O que afinal as pisadas elas fazem para nós? Quando você vai na praia ou como a gente estava lá nessa trilha que a gente estava fazendo, as pisadas elas estavam nos apontando um caminho. Ei, é para aquela direção que eu tenho que ir. Se eu me desviar, irmãos, teve uma hora lá, eu vou contar aqui, não conta para ninguém. Se alguém for fazer o legendário lá, finge que você escutou isso. Mas teve uma hora lá que a gente estava de noite, irmãos, de madrugada, sei lá que horas da manhã que era, e eu era o último. Tinha mais de 500 homens. Eu era o último dos 500. Irmãos, teve uma hora que eu olhei para trás, assim, no meio do mato, né? Irmãos, só vi um breu, assim, não tinha mais nada. Eu falei: Jesus, se uma onça me pegar aqui, eu não vou nem perceber, vou embora e acabou. E, irmão, eu estava tão cansado, irmão, que eu dormi. A gente estava aí seguindo, caminhando, aí a gente parou, porque aconteceu alguma coisa e parou. Irmãos, eu simplesmente apaguei de pé, assim. Na hora que eu acordei, irmão, o povo já estava ali lá na frente. Eu falei: misericórdia, Deus, o que eu estou fazendo aqui sozinho? E o que me guiou, o que me orientou, o que me permitiu chegar de novo com aquele pessoal? Foram as marcas, as pisadas, a trilha, o caminho que já havia sido aberto, amém? Está começando a entender? Sim ou não? Amém. Sabe, irmãos, as pisadas da fé de Abraão, elas nos mostram um modelo de vida a ser seguido. Sabe, a Bíblia está aqui para quê? Para nos ensinar um modelo de vida. E qual é esse modelo de vida? É o modelo de vida da fé. Não existe outro estilo de vida para eu e você viver a não ser viver pela fé. Amém. Isso precisa estar claro no nosso coração. Amém? Amém. E eu quero então que a gente entre aqui. Quais são 4 marcas da fé de Abraão? Ou qual é a trilha? O que a gente pode aprender e encontrar nessa trilha que Abraão deixou para nós? A trilha da fé, os passos da fé, o caminho da fé, as pisadas da fé de Abraão, para que a gente possa imitar, aprender e viver no nosso dia a dia. São 4 deles que a gente vai entrar hoje. E o primeiro deles é o seguinte: repete comigo: uma fé obediente. Aleluia. Você não precisa abrir para a gente ganhar tempo, mas lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim, pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Gênesis 22, 2 e 3 diz assim, e Deus disse para Abraão: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça
se a gente não obedecer aquilo que a palavra nos manda fazer, a nossa fé é manca, a nossa fé é deficiente. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está olhando os passos da fé de Abraão, a trilha que ele abriu, as marcas das pisadas dele, e está fazendo igual eu de madrugada quando estava com sono, indo para a direção contrária. Por quê? Porque fé sem obediência, irmãos, ela é uma fé manca, é uma fé caolha, é uma fé defeituosa. Amém? Amém. Irmãos, a gente precisa aprender com Abraão. Ei, se Deus falou, a gente obedece e ponto final. Eu não sei você, mas eu já tive várias situações onde eu tive diante de circunstâncias onde eu tinha que escolher obedecer ao Senhor, obedecer à palavra, obedecer aos princípios e não obedecer, seguir os passos da fé ou não seguir. Irmãos, tem uma coisa que eu posso te garantir: se a sua fé for uma fé obediente, assim como a fé de Abraão, irmãos do céu, repete comigo: a minha vitória está garantida. Não, irmão, você não está crendo, repete comigo: a minha vitória está garantida. Aleluia! E sabe, irmãos, talvez esse seja um dos sinais que nos mostre porque talvez não estejamos vivendo o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, ou talvez porque não estamos andando em vitória e precisamos olhar para dentro de nós e enxergar e entender: eu estou obedecendo ao Senhor, aquilo que o Senhor colocou no seu coração como direção, aquilo que a palavra tem te orientado, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, por onde você está. Irmãos, como eu falei, não basta crer, a nossa fé tem que estar acompanhada de uma ação correspondente, da obediência à palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia! Segundo passo, segunda pisada, segunda marca da fé de Abraão. Repete comigo: uma fé confiante. Aleluia! Estou gostando da confiança, é isso aí. Ó, Romanos capítulo 4, versículo 19. Se você quiser pode abrir aí, Romanos 4, 19. Chegou lá, diz amém. Amém. Chegou lá, então vamos lá. Romanos 4, 19. E a sua fé não se enfraqueceu. Aqui ele está falando de Abraão, tá? E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Versículo 20. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se
Deus te prometeu algo e o tempo passa e ano passa e nada acontece. E de repente, com 100 anos, você olha para você, o seu corpo já velho, o ventre da sua esposa já velha, e o que você faz? Você vacila, desanima? O que Abraão fez? Vacilou, desanimou? Não! Ele está falando aqui, ei, em nenhum momento a fé de Abraão vacilou. Pelo contrário, ele se fortaleceu. Oh, irmãos, você e eu, a gente precisa olhar para as promessas de Deus para as nossas vidas, para aquilo que a palavra dele nos garante, e independente de como o nosso corpo esteja, como as pressões que se levantem, a gente vai olhar e vai dizer: ei, Abraão deixou um caminho e eu vou seguir esse caminho. Aconteça o que acontecer, a minha fé não vacilará. Pelo contrário, ela se fortalecerá no Senhor e na força do seu poder. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Irmãos, e a gente vai para a terceira marca, a terceira passo da fé, o caminho que Abraão seguiu, nos deixou, e repete comigo: uma fé paciente. Paciente. Essa daqui, irmãos, eu acho que talvez seja o nosso maior desafio, o desafio da paciência. Sabe, vou relembrar aqui para você continuar ligadaço aí, ó. Fé obediente, fé confiante e fé paciente. Sabe, irmãos, às vezes as promessas de Deus para as nossas vidas, elas têm um tempo determinado para acontecer. E talvez não vai acontecer do dia para a noite. Tem coisas sim sobrenaturais que o Senhor vai fazer acontecer assim, ó. Você está aqui e de repente você vai, ou chegar uma mensagem, vai chegar um pix para você, vão te ligar, vão falar e vai acontecer. A gente está rodeado de testemunhos. Eu sei que você já viveu isso, eu já vivi coisas sim, mas existem promessas que vão passar pelo teste da paciência, que vão exigir de nós um pouco de paciência. Mas graças a Deus, pelo nosso pai da fé, Abraão, que ele nos deixou um caminho, uma trilha. Amém. Então, se talvez a promessa, se você está vivendo um tempo onde exige de você um pouco de paciência, fique tranquilo, fique em paz. Existe uma trilha para você seguir. Você não está perdido, você não é o único que passou por isso. Existe alguém que já passou por isso há muitos anos atrás e está aqui registrado na Bíblia para nos orientar. E lá em Hebreus capítulo 6, versículo 15, diz assim, ó: então Abraão esperou com paciência. Eu vou ler até mais calmo. Então Abraão esperou com paciência. Ele não esperou desesperado, ele não esperou ansioso, ele não esperou afobado, querendo, quer saber, esse negócio está demorando demais, eu vou lá, vou resolver. Não, ele esperou com paciência. Olha o que fala depois da vírgula, meu irmão: e recebeu o que lhe fora prometido. Irmãos, isso é poderoso demais. Olha a recompensa que o Senhor tem para nós quando a nossa fé é obediente, quando a nossa fé é confiante e quando a nossa fé é paciente. Irmãos, e é engraçado porque eu falei aqui que às vezes assim a gente fica meio desesperado, mas Abraão, a gente sabe que ele quis resolver do jeitinho dele ali, né? Porque ele teve que esperar 25 anos até o cumprimento da promessa do Senhor. Fala assim: misericórdia. Fala assim: Senhor, 25 anos? 25 anos. Não. Fala aí, agiliza, Deus. Agiliza. Pode falar, Deus não vai ficar bravo com você, não. Não vai precisar esperar 25 anos, não. Mas Abraão precisou.
impaciente em resolver do jeito dele, e foi lá e fez a filha em Agar, a gente sabe o que aconteceu até o dia de hoje. Aquele povo está pagando preço devido à impaciência de Abraão, a uma escolha errada do que? De sair da trilha, de querer resolver do jeito dele. Repete comigo isso, porque não vai acontecer. Fala assim: eu vou esperar com paciência. Glória. Fala assim: eu vou receber o que me foi prometido. Aleluia, glória a Deus. Você vai, irmão, eu vou, nós vamos, amém? Amém ou amém? Amém. Irmãos, vai lá para Hebreus capítulo 11, versículo 17. A gente vai entrar no nosso quarto ponto, na nossa quarta pisada da fé de Abraão. Hebreus 11, 17. Hebreus 11, 17. A nossa quarta e última pisada, pegada, passo da fé de Abraão. Eu esqueci de falar qual que é. Olha aqui para mim, por favor. Repete comigo: uma fé provada e aprovada. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 17 diz assim, pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Versículo 18: embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. 19: concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Aleluia. E em certo sentido recebeu seu filho de volta dos mortos. Amém? Olha aqui para mim, irmãos. Esse é o último passo, é a última pisada da fé de Abraão que a gente precisa seguir. Recapitulando: uma fé obediente, uma fé confiante, uma fé paciente e uma fé, quando é provada, ela é aprovada. Porque uma coisa é a nossa fé ser provada diante das circunstâncias e a gente escolher sair fora da rota, não obedecer, não confiar, não esperar e resolver do nosso jeito. E o que acontece? Nós somos reprovados. Mas não foi isso que aconteceu com Abraão. Não foi essa trilha que Abraão deixou para a gente, irmãos. E o que prova a nossa fé, afinal? O tempo. Como a gente viu aqui, a fé paciente. Eu sei, o pastor aqui tem 40 anos de ministério, mais ou menos, né? Até menos. 45 anos de ministério, irmãos. Não sei você quantos anos de crente você tem. Eu nasci tenho 32 anos de vida. Eu nasci na igreja e tenho menos tempo de ministério que o pastor. Mas eu tenho certeza, pastor, que existem promessas que o Senhor fez na sua vida e que talvez algumas delas ainda não se cumpriram. Mas o que está acontecendo com isso, irmãos? É o teste, é a prova do tempo. E o que exige do pastor? Paciência, obediência, mesmo quando parece que nada está acontecendo, confiança, mesmo que talvez circunstâncias se levantem e parece que não vai acontecer. E é assim na nossa vida. Não sei, talvez você se converteu no ano passado, fala: não, mas eu tenho um ano de crença. Irmãos, Deus tem promessa para a sua vida. Amém. E sabe, e no nosso trabalho, às vezes, a nossa fé é provada, porque talvez Deus te prometeu: ei, esse ano vai ser o ano onde eu vou multiplicar a tua sementeira, onde você vai prosperar como nunca antes. E aí você chega no seu trabalho e tem uma oportunidade de fazer um esqueminha, alguma coisa errada, que vai te dar um dinheiro. E aí o que você faz diante disso? Segue a trilha da fé de Abraão? Ou, não, deixa eu resolver aqui, do meu jeitinho aqui, para eu ser beneficiado. Sabe, irmãos, eu estou falando de dinheiro, mas isso vale para todas as áreas das nossas vidas. Amém. Sabe, às vezes eu sei que a gente talvez fica meio avoado assim e não percebe, mas irmãos, todos os dias a gente se vê diante de situações onde a gente precisa escolher obedecer, confiar, esperar
que as nossas escolhas vão determinar se a gente vai receber ou não aquilo que Deus nos prometeu. Sabe, irmão, a sua salvação está garantida. Você bater as botas aqui agora, tiver um piriri, irmão, você vai para o céu direto, ó, primeira classe, está lá. Sabe, irmãos, mas o Senhor, repete comigo, o Senhor tem bênçãos, tem galardões, tem uma vida boa, tem promessas, e Ele quer cumprir cada uma dessas promessas na sua vida. Oh, aleluia! Irmãos, como isso tem mexido comigo, sabe, irmãos? Eu e você precisamos decidir suportar as pressões que provam a nossa fé. Sabe, não é Deus, mas Deus se levantou, Deus fez isso. Não, irmãos, é situações. Ei, o diabo está solto aí, tem muita gente não convertida, tem muita endemoniada, eles estão soltos aí, irmãos. O que vai acontecer? O que você vai fazer diante disso? Vai resolver do seu jeito? Ou vai decidir obedecer, e quando você for testado, você vai ser aprovado? Sabe, irmãos, tem um experimento muito famoso, não sei se você conhece ou não, mas é basicamente assim, ó. Cientistas ali, pesquisadores, pegaram crianças, um grupo de crianças, não lembro a idade, mas crianças bem pequenas, colocaram numa sala e colocaram diante delas doces. Aí elas sentavam na cadeira, colocavam o doce na frente dela, não tinha nada. Tinha espelho, do outro lado os cientistas estavam vendo tudo. E aí o cientista falou assim, ó, tá vendo esse doce aqui? Tô vendo. É um doce. Eu vou sair da sala. Se você esperar eu voltar da sala e não comer esse doce, eu vou te dar 2 doces. Beleza? Beleza. O que aconteceu? O cientista deixou a criança com o doce, foi embora, passou alguns minutos. E fizeram isso com várias crianças. Irmãos, teve várias crianças que não esperaram, não foram aprovadas no teste do tempo, da paciência, não conseguiram esperar 15 minutos o rapaz voltar para ganhar 2 doces, comeram aquele doce e não ganharam. E olha que interessante, irmãos, porque esses cientistas acompanharam essas crianças até a vida adulta. E sabe o que eles identificaram? As crianças que não esperaram, não foram aprovadas no teste do tempo do doce, quando se tornaram adultas, foram crianças que eram usuárias de droga, divorciadas, não tiveram uma boa carreira profissional. E aqui, o que eu estou querendo mostrar isso para a gente, irmãos? Assim como uma criança, às vezes é testada, é uma coisa tão idiota que você fala, rapaz, mas isso não tem nada a ver. E as promessas que Deus fez para a tua vida, que hoje talvez você está olhando e fala, rapaz, quer saber? Eu vou ficar com um doce só mesmo, Deus, não vou esperar você me dar os 2 não. Sabe, irmãos, nós precisamos escolher uma vida de fé. Repete comigo, uma fé, obediente, confiante, paciente e aprovada. Aleluia! Você não precisa abrir, mas para a gente finalizar, Hebreus 10:38 diz assim, ó, o meu justo viverá pela fé, se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Romanos 8:31-32 diz assim, ó, que podemos dizer diante das coisas tão maravilhosas?
E por último, eu e você precisamos ter fé